nome do Senhor. Eu já peço àqueles que trouxeram as Bíblias para abrir no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, no capítulo 19. Vamos meditar nesta passagem conhecida da igreja, de muitos. Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos explorar aqui esse texto, fazer aqui um paralelo com os versículos que aqui tem sido aqui escrito, anunciado, e que Deus, por meio desta palavra, possa impactar corações, não somente os que aqui estão, mas aqueles que estão ouvindo através da live. Que Deus venha conceder o arrependimento, como foi lido aqui na abertura. O desejo é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade para que seja salvo. É conhecendo a verdade que o homem é liberto. Não tem outra forma de ser liberto do pecado, se não conhecendo a verdade, se não conhecendo a palavra de Deus. Precisa amar esta palavra poderosa, porque depois de implantada no coração, ela é poderosa para a salvação. Quando o Tiago fala isso, é porque muitas vidas já ouviram. Muitos estão semeando a palavra de Deus, mas precisa termos um coração fértil para ser produtivo e aprovados por Deus. Diz assim a palavra, Lucas 19, versículo 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje lhe convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Propósito de Deus a enviar o Filho amado a esta terra, a deixar um trono de glória, para que vinha a esta terra com este objetivo que foi declarado aqui no versículo 9, no versículo 10 e no versículo 9: buscar e salvar os que havia perdido e dar uma nova identidade, como eu citei, a identidade de filho. Meus amados irmãos, Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 20 e 21, ele diz bem assim, que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. O homem, ele tomou seu livre-arbítrio e fez aquilo que não é lícito, aquilo que não convém, trazendo sobre esta terra uma condenação, manifestando aqui o pecado aqui nesta terra. Deus o cobrou por esta desobediência e encerrou a humanidade debaixo de um juízo, debaixo de um pecado, do pecado, mas na expectativa da mesma criação ser liberta da corrupção do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. Deus já tinha um propósito, um plano de salvação
Ele sabia que o homem ali ia cair ali no Jardim do Éden, já com esse plano de restaurar a humanidade, de trazer a humanidade à sua presença, de dar uma nova identidade ao homem. E o mesmo Paulo, ele vai dizer aos Romanos capítulo 10, versículo 15: quão formoso são os pés daquele que anuncia a paz. Quão formosos são os pés daquele que anuncia a paz. Esta palavra ela nos ensina a como andar aqui nesta vida, nesta terra. Nossos pés não devem se apressar para o mal, mas nós devemos usá-lo para anunciar a paz que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quão formosos os pés que anuncia, os pés daqueles que anuncia a paz, daquele que anuncia as boas novas. Lucas, no capítulo 4, versículo 18, Jesus ali ele vai tomar o livro do dirigente ali da sinagoga e ele vai ler uma profecia acerca de si. Ele vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Pai, o Espírito Santo e o Filho amado juntos em uma obra, porque Ele me ungiu, Ele me separou para proclamar boas novas, dizer ao homem caído que há jeito para o seu maior problema, o pecado, e este jeito está em Jesus Cristo. A solução em Jesus Cristo é a fé no sacrifício de Jesus. Mas não para por aí. Não cita apenas isto nesse versículo 18. Ele diz mais: Ele me enviou. O Pai me enviou. A decisão de salvar o homem não partiu da humanidade, não partiu de homens nenhum, mas sim de Deus, ao enviar o Filho amado a esta terra. Ele me enviou para libertar os cativos da corrupção do pecado, para dar visão aos cegos. Ele é luz. A palavra nos diz que esta luz veio a raiar sobre a face da humanidade, dissipando as obras das trevas. E essa luz é Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E tem mais nesse versículo 18: e anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha quantas coisas nos ensina no capítulo 4, versículo 18, falando do propósito de Deus ao enviar o Filho amado. Liberdade. Dá ao homem esta liberdade, não a liberdade que o mundo tem, que é uma libertinagem, aproveitando da ocasião para praticar as obras das trevas, mas a liberdade de filhos, fazer aquilo que é correto. E ele deixou bem claro: e anunciar o tempo aceitável. Que tempo é esse que Deus propõe à humanidade? Para que o homem venha abraçar a graça, deixar as obras das trevas e passar a habitar na luz. Esse tempo é hoje, é agora. Porque assim como nós estamos ouvindo esta palavra, eu creio que muitos estão sendo enviados por Deus pregando o Evangelho da salvação. Portas aí está sendo batida neste momento, nesta noite, mas tem muitos fechando a porta. E quando eu falo a porta, eu estou falando do coração. Eu estou falando do coração do homem. Quantos estão resistindo ao chamado de Deus? Quantos estão desprezando a graça de Deus e o tempo oportuno de ser salvo? Não são como Zaqueu, que rapidamente desceu e recebeu a salvação com alegria na sua casa. Será que nós temos estado com alegria pela salvação que Jesus Cristo tem nos dado? Será que nós andamos com a cabeça erguida, alegres, louvando, ou nós deixamos se abater por uma coisinha simples? O crente é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Nós temos que sempre assim estar.
que diz o versículo 1? Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade. Não era apenas ali uma viagem sem propósito, não é? Havia um propósito. Jesus está aqui em uma missão evangelística. Fala aqui da sua intenção aqui neste lugar, que era alcançar uma alma que ali se encontrava. Ele estava em direção desta alma, buscando encontrar esta alma que havia se perdido. Os seus pés estavam ali anunciando as boas novas, a paz por meio do seu sacrifício, a paz que o mundo não tem, porque esta paz que a igreja tem é a paz pela presença de Deus, é a paz pela presença de Jesus Cristo. Mas como a presença de Jesus vai estar em um lar, em um coração, se não tem a casa limpa, se não abandonou o pecado, se não deixou as indiferenças do lado, se não deixou os ciúmes, se não deixou a idolatria, não tem como esta paz habitar. Essa paz é pela comunhão à sua palavra. Ele saiu de um céu de glória. Em Hebreus 11 diz que muitos dos que aqui anunciaram, profetizaram, pregaram, citado ali naquele capítulo, não era digno de botar os pés nesta terra. Imagine homens mortais não sendo dignos de botar os pés nesta terra. Imagine o santo, amado, o príncipe de Deus, Jesus Cristo. Tamanho amor do Pai derramado na pessoa do Filho. Vinha a este mundo para socorrer as almas perdidas. No versículo 2, vai falar deste homem, o qual Jesus estava ali, próximo a resgatá-lo. Zaqueu. Não era um publicano comum, era o chefe dos publicanos. E a palavra nos diz aqui que ele era rico. E tinha ajuntado tesouros nesta terra. Mas a palavra nos ensina que não devemos ajuntar tesouros aqui, porque aqui a traça, a ferrugem corrói. O ladrão vem, arromba, rouba. Ajuntei tesouros no céu, onde a ferrugem, onde a traça não destrói, onde o ladrão não entra e não rouba. Mas nós vamos ver que as riquezas deste homem não impediu que a graça de Deus o alcançasse. Não é como ali o jovem rico, ele não foi como o jovem rico. Quando Jesus mandou ele deixar suas riquezas, dar suas riquezas aos pobres e seguir que tinha um tesouro no céu, ele não tinha fé suficiente para fazer isso. Mas vamos ver que Zaqueu não foi assim. Zaqueu não agiu desta forma. Qual era a figura do publicano nesta época? Qual era a visão da humanidade para esta classe, como muitas classes hoje são vistas pela humanidade? Era tido como traidor religioso, um homem ali impuro, que aos olhos dos fariseus e de muitos ali, não havia salvação em Deus para ele. João Batista, quando ele vinha anunciando ao povo o arrependimento, ele estava ali às margens do Jordão. Muitas das classes vinham até João, informando que era necessário para se receber a salvação de Deus. E ele vai dizendo: tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Chegam os cobradores até João e dizem o que é necessário disso. Não cobre o que está mais estipulado, porque eles eram vistos desta maneira. Havia um valor determinado por Roma, mas muitos ali cobravam o além e se enriquecia dessas pessoas que ali estavam. Mas ainda que nesta visão humana, para este homem, para Zaqueu, nós vamos ver que
a graça de Deus derramada em Jesus Cristo o alcançou. A palavra nos diz em Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus manifestou a todos os homens. A graça de Deus manifestou a todos os homens, ensinando a renunciar toda impiedade, injustiça, e viver nesse presente século de maneira sóbria, moderada, justa e piedosa. A graça ensina a renunciar, abandonar, deixar toda impiedade, irreverência, injustiça, pecado e viver para Deus. Esta é a verdadeira graça que a palavra de Deus nos ensina. Não é a graça que o mundo está anunciando aí, de portas largas. Não, o caminho é estreito. Tem que impor força, tem que renunciar ao pecado, tem que abrir mão das vontades, tem que deixar as indiferenças, tem que deixar tudo aquilo que não edifica, que não glorifica o nome do nosso Deus. Zaqueu, ainda que era rico nesta geração, mas nós vamos ver que a sua riqueza não pediu que a graça de Deus o alcançasse. O que mais diz no versículo 3? Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Brotou um desejo no coração dele, uma curiosidade de saber quem era Jesus, mas ele era limitado. A multidão e a sua baixa estatura não fazia com que ele tivesse ali a visão do Filho amado. Deus sabia que ele estava aqui, e Deus o chamou, Zaqueu. Jesus o chamou, Zaqueu, desça depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Olha, o chamado de Deus, o desejo de Deus é de fazer morada em nós. O que a palavra nos diz em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus declara estas palavras em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta. Quando ele diz eis que estou à porta, ele está próximo de nós, batendo nesta noite, neste momento, em cada coração. E ele diz: aquele que abrir a porta, eu vou entrar, cearei com ele e ele comigo. Mas será que muitos têm abrido a porta para Jesus Cristo? Ou têm fechado as portas para os crentes? O que eu quero dizer é que aqueles que fecham a porta para aqueles que vão anunciando as boas novas, não está rejeitando nós, mas sim a Jesus Cristo, porque ele declarou no Evangelho, em Mateus 10, e viu a pregar: aqueles que receberem a vocês, recebem a mim, quem recebe a mim, recebe ao Pai. Então, se fechar a porta para esses que estão sendo enviados para pregar a salvação em Cristo Jesus, fique sabendo nesta noite, está fechando a porta para Jesus Cristo, está perdendo a oportunidade da salvação. Jesus nesta noite está batendo no teu coração. Abra o teu coração, que Ele quer fazer morada. Louvado seja o nome do Senhor. Abra o teu coração para a salvação habitar no seu lar, para que faça morada. Ele deseja que a porta esteja aberta, porque Ele é educado, é aquele que abre. Tem muitos que estão sendo chamados, mas não estão abrindo a porta. Muitos não estão com a casa limpa nesta noite e não vão ter a presença de Jesus Cristo. É preciso limpar a casa para receber o Senhor da glória. É preciso limpar o coração para que Ele faça morada. Ele não habita em coração cheio de mágoa, de indiferença, de rancor, de idolatria. Ele não faz morada. Não tem como. Precisa limpar.
por meio da fé nesta palavra, despojando de toda a impureza, de todo vestígio de mal. Tomai a palavra que está sendo implantada, que é poderosa para a salvação. Primeira coisa, a palavra ela está sendo semeada. Muitos estão evangelizando, mas precisa limpar, negar, se abster de todo vestígio de mal, para que habite a presença de Jesus Cristo, para que Ele possa fazer morada, para que Ele possa estar em nosso lar, como Ele aqui veio à casa de Zaqueu. Zaqueu desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Olha, ao ouvir o chamado de Deus, ao ouvir a voz da salvação, como ele reagiu ao chamado de Deus. Quantas das vezes nós pregamos, falamos da salvação, mas a pessoa resiste, a pessoa não sai da posição que está, perdendo o tempo oportuno. Zaqueu, ele ouviu, reagiu rapidamente ao chamado de Deus, e ele diz com alegria: alegrai na esperança. Alegrai na esperança. A esperança de Jesus Cristo de vir, de retornar a esta terra para levar a sua igreja para as moradas eternas. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu apressou, desceu e recebeu com alegria em sua casa. Agora, olha a reação de muitos desta geração com a reação de muitos para a nossa geração. Muitos nessa geração, quando o homem abandona as práticas pecaminosas, deixa o caminho deste mundo e vem para o Evangelho da Graça, faz piadinha, chocarrice. Olha lá, estava numa roda de bebedice, em uma vida de prostituição, de todo jeito aí, uma vida imoral. Agora está com a Bíblia debaixo do braço, fica murmurando. Eles não sabem que o que nos chamou foi Jesus, e Jesus restaura vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pega a matéria bruta, ele transforma, ele faz em vaso de honra, ele tira as vestes sujas e dá uma veste resplandecente. Este é o Senhor que nós servimos. Deixa eles falar, que eles não sabem a oportunidade que nós estamos tendo de estar na presença de Jesus Cristo. Deus está chamando almas nesta noite. Deixa esta vida para que eu possa entrar na tua casa. Abre a tua porta que eu quero fazer morada. Louvado seja o nome do Senhor. Entrega o teu coração ao Senhor, crê nele, deixe que Ele guie a tua vida, deixe que Ele faz morada. Tire desse coração essa idolatria, essa inimizade. Receba a salvação nesta noite, receba a presença de Jesus. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. Olha, se tinha mais justo. Ali, Zaqueu era um traidor, um impuro, estava ali murmurando por fato de Jesus estar ali com os pecadores. Mas não foi só nesta ocasião que ocorreu isso. Quando Jesus ele ia passando, havia um homem que também era cobrador de imposto, Levi, Mateus, e Jesus disse: segue-me. E ele seguiu, deixou tudo rapidamente. Olha, ele deixou tudo e rapidamente o seguiu.
Olha as atitudes desses homens: Zaqueu, Mateus. Olha a geração de hoje. Quantas vezes nós vamos na casa pregar a salvação? Amanhã eu vou, outra hora eu vou. Quem sabe um dia eu vou, evangelista Jean. Não é assim, evangelista? Quem sabe um dia eu vou lá, perdendo a oportunidade. E aí os fariseus vendo ali, questionaram os discípulos, diz: o mestre come com pecadores, com cobrador de impostos. Jesus vai dizer que o são não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei de mim, misericórdia eu quero, não sacrifício, porque eu vim salvar não os justos, mas os pecadores, chamar os pecadores ao arrependimento. Muitos se têm por justos, muitos atentam para a falha alheia, mas não olha para dentro de si, não faz uma autoanálise, não entende que precisa também do arrependimento, porque fica colocando o pecado, comparando com os demais, como se não precisasse arrepender por isso. Mas o que é que Jesus nos fala em Lucas 13? Havia um povo ali que estava questionando a ele e dizendo a respeito dos galileus, cujo o seu sangue foi derramado por Herodes com o sacrifício que eles realizavam. Interrogando Jesus, questionando ali se aquela situação, aquele desastre que ocorreu na vida daqueles homens, de ser mortos ali, foi pelos seus pecados específicos. Aí Jesus disse: pensa que eles pecaram mais que os demais galileus? Você pensa que só eles cometeram o pecado digno de morte? Não, Jesus afirmou: não vos digo, se não arrepender de igual modo, de maneira nenhuma entrará no reino de Deus. É uma afirmação de Jesus Cristo. Se não arrepender de igual modo, não vai entrar no reino de Deus. O que é que Jesus está nos ensinando nesta passagem? A necessidade do arrependimento antes da morte. Não fique pensando que depois da morte tem jeito, não tem jeito mais não. Não fique clamando por almas que já partiram, porque quem creu, creu, quem não creu já era. Depois da morte segue-se o juízo. Segue-se o juízo. Jesus estava declarando para aquele povo e declara para nós, para a geração de hoje. Todos os pecados precisam de arrependimento. Não fiquem pensando como muitos pensavam. Aqueles que a torre caiu por cima, a torre de Siloé, que foram mais pecadores do que os habitantes de Jerusalém. Não. Ele estava dizendo: não. Vos digo, todos precisam de arrepender. De igual modo. De igual modo. Não é apenas os que matam, os que roubam, os que prostituem, os que mentem, os que praticam idolatria, fornicação, nas bebedices, nas drogas, semeando contenda, indiferença. Todos têm que arrepender de igual modo. Olha o versículo que nós citamos, Romanos 8. A criação humana está debaixo de uma maldição, de uma condenação. E Deus está propondo, no presente momento, a salvação. Mas muitos não querem vir para a luz. A condenação é esta. João 3. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não vieram para a luz, porque suas obras são más. Todo aquele que ama o mal não vem para a luz, para que não seja reprovado. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, para que veja que as suas obras são feitas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que que muitos não estão aqui nesta noite? Porque estão amando as trevas. Por que que não ouvem o clamor do nosso Senhor? Eis que estou à porta e bato. Abra a tua porta para me fazer morada. Porque não querem, porque as suas obras serão reprovadas.
não tem amor à verdade, não quer abrir mão daquilo que limita a ver a face do Senhor, não está disposto a um concerto como Zaqueu. Quem quer ver Jesus tem que ser como Zaqueu, precisa estar disposto a um concerto da parte de Deus. Jesus veio para restaurar vidas, devolver ao homem aquilo que perdeu no jardim do Éden, a comunhão. Agora olha no versículo 8. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Olha, não foi apenas um encontro normal, não. A salvação, ela gera mudança no homem, mudança de caráter. A salvação traz generosidade. A salvação coloca no coração do homem o desejo de praticar justiça. Zaqueu estava disposto, caso seja acusado pela lei, e a lei acusa o homem. A lei mostra, realça os pecados cometidos neste corpo de carne, mas a graça dá a condição para uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a lei está condenando, a graça está sendo derramada sobre muitos para uma nova vida, para viver aqui em novidade de vida, para ser uma nova massa. Não é para ser como estava, não é para permanecer da forma quando veio, não, é para uma mudança de caráter. A graça ensina a abandonar, a graça veio para restaurar, devolver o homem a comunhão com o nosso Senhor. Zaqueu estava disposto a um conserto da parte de Deus. Ele não ficou preso às riquezas. Não foi como o jovem rico quando Jesus, que ele disse: o que mais falta? Quer ser perfeito? Vende tudo, dá aos pobres, segue-me. Diz a palavra que ele se entristeceu com essa declaração de Jesus. Segue o que tem um tesouro no céu. Jesus não falou que ele ia ficar vazio. Jesus disse: dá tudo o que você tem aos pobres, segue-me, porque tem um tesouro lá no céu. Lá o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não destrói. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que está ajuntando um tesouro no céu, na terra. A igreja está ajuntando um tesouro no céu. A verdadeira igreja, no céu, que nós estamos ajuntando o tesouro. Tem algo maravilhoso guardado. Pedro vai citar na sua carta. Algo de grande valor, incorruptível, imperecível, guardado nos céus. Guardado nos céus. Não é aqui, é nos céus. E pelo poder de Deus nós somos guardados. Que poder é esse? É a fé no Evangelho, em Jesus Cristo. Os que creem em Jesus estão sendo guardados para este grande dia, para a morada eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É para quem tem fé. É para quem seja como Zaqueu aqui, que abriu mão, deixou as suas riquezas para servir a graça de Deus. Agora vamos ver o propósito da missão de Jesus Cristo, que muitos não entendem, não compreendem, citam, mas não sabem o verdadeiro propósito da vinda de Jesus a esta terra. É citado constantemente por muitos o homem, pela desobediência de Adão, por uma única desobediência, veio o pecado, e com o pecado veio o juízo de Deus.
veio a condenação. E a palavra diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Aqueles que é nascido do Espírito, comparado com o vento, ouve a voz, mas não sabe de onde que veio nem de onde que vai. Ele é guiado pelo Espírito de Deus. É como o Felipe que está aqui, segue aquela carruagem. Está aqui, daqui a pouco Deus vai ali fazer aquela obra. É guiado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito, nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Já não há condenação para os fiéis, para a igreja verdadeira, porque o Senhor nos alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos alcançou. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Não é apenas por descendência ali de sangue, mas aqui Jesus está dizendo pela fé. Pela fé, Zaqueu estava recebendo uma nova identidade. Pela fé, os que vão crendo recebem uma nova identidade. A identidade agora vem no início: filhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a verdadeira identidade do cristão. A verdadeira identidade do cristão, porque muitos estão falando também somos filhos de Deus, mas não tem um testemunho de Deus, não se arrependeram dos pecados, não desceram as águas do batismo, não confessaram Jesus através do batismo, o testemunho de Deus. Jesus falou isso para um grande homem da lei, Nicodemos. Falamos o que vemos, damos testemunho do que ouvimos, mas vocês não querem aceitar. Jesus estava falando do batismo. Só posso falar o que nós vemos, só posso testemunhar o que nós ouvimos, mas vocês não querem. O testemunho de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo no céu, a água, o Espírito Santo, o sangue de Jesus na terra. Glória a Deus. Aquela multidão estava ouvindo Pedro pregar. Diz a palavra que eles foram compungidos quando eles ouviram a mensagem que o Senhor foi morto pela mão deles por causa dos pecados cometidos. Muitos corações se entristeceram naquele momento. Houve um abatimento, uma tristeza, não um remorso, mas uma tristeza profunda em saber que Jesus foi levantado na cruz por causa dos nossos pecados. Aí eles buscaram um conselho, disseram a Pedro: e agora, o que é que nós vamos fazer? Já que o Senhor foi crucificado e foi por causa dos nossos pecados, como nós podemos agora resolver? Aí Pedro diz assim para eles: primeira coisa, arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa palavra João iniciou o seu ministério. Jesus iniciou o seu ministério. O que é que eles estão dizendo? Muda de vida, muda de ação, muda de atitude, muda desse caminho, abandona essa prática. Arrependei-vos e convertei-vos, seja batizado para que os vossos pecados sejam perdoados. Quer ter o direito do batismo? Arrependa, crendo em Jesus, se volte para Ele, desça as águas, entregue a tua vida para o Senhor, que você vai ver uma nova vida, Ele te dá uma nova identidade, como Ele devolveu aqui a este homem. Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Uma nova identidade, a identidade de filhos. Marcos 16, 15 e 16. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não mandou pregar os filhos, não. A toda criatura. Todos
foram criados por Deus. De um só, ele fez toda aquela geração. De 3 casal, ele repovoou a terra. Todas as nações foi ele que criou. Mas filhos somente aqueles que reconhecem Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Só esses têm a identidade de filhos. Somente eles. A toda criatura, aquele que crê e batizar será salvo. Aquele que não crê será condenado. Olha, será condenado quem não crê em Jesus. Quem não está disposto a um conserto da parte dele. Quem não está disposto a abandonar as riquezas deste mundo, a deixar este amor pelas coisas desta terra. Quem não está disposto a ser lavado pelo sangue de Jesus, esses não vão receber essa identidade. Esses não verão a face do Senhor. Versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha o propósito da missão de Jesus Cristo: salvar, buscar e salvar os que havia perdido. Jesus ele vai dizer em João 10 que há um rebanho aí fora que faz parte desse aprisco e convém agregá-los. Ele está falando dos gentios, das demais nações que estão debaixo deste céu, que ainda não confessaram o seu sacrifício, que precisa ser arrebanhado se ajudar ao rebanho de Cristo. Convém agregá-los. Jesus estava aqui pregando, iniciando seu ministério na Galileia, e ele confiou à igreja a esta obra, pregar a salvação em Cristo Jesus, para que o homem receba uma nova identidade. Nenhum outro nome há debaixo deste céu pelo qual devemos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Não tem como alcançar a salvação se não render o sacrifício ao chamado dele. Apressa, desça, porque hoje eu quero habitar em tua casa, hoje eu quero fazer morada. Aleluia. Seja rápido ao chamado de Deus, porque a porta da graça já está fechando para muitos. A porta da graça já está fechando para muitos nesta noite, porque a oportunidade foi desprezada. Jesus bateu, mas o coração permaneceu fechado. Não houve aquebrantamento. Não querem deixar as obras das trevas. Querem neste mundo estar amando as coisas deste mundo. Somente aqueles que renunciam, aqueles que o recebem com alegria, com gratidão, com amor, verão a face do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas, abre Gálatas. Capítulo 3. Versículo 26 ao 29. Diz assim: todos vós, isso é para a igreja que já foi alcançada, aqueles que já confessaram Jesus Cristo. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Com o batismo, a partir do momento que a pessoa vai se arrependendo, crendo, descendo as águas, essa pessoa vai ser inserida no corpo de Cristo. Eu iniciei falando de Efésios, quando Paulo exalta a Deus
pelas bênçãos espirituais, pela misericórdia e pela graça, porque Ele nos fez membro da sua família. Não era, e Ele fez através do sacrifício de Jesus. Não éramos filhos de Deus, mas agora pela fé, no versículo 26, em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Pois todos que fossem batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Dessa forma não há judeus, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então são descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olha o que Jesus falou no versículo 10, no versículo 9. Pois esse também é filho de Abraão. Não somente por causa da descendência de sangue, mas a fé. A mesma fé que Abraão teve em Cristo. Andou nesta terra, ainda que não viu o Cristo encarnado, mas ele creu na promessa de Deus, o qual enviaria o seu Filho amado. Hoje nós não vemos como Pedro viu, como João viu, mas nós cremos pela fé. Cremos que Ele não está mais pendurado ali no madeiro, Ele está no trono de glória, louvado seja o nome do Senhor. Ele está à destra do Pai, intercedendo por este povo a todo momento, preparando este povo para aquele dia, para o grande dia, o dia que nós vamos encontrar com o nosso Senhor, e nós vamos estar eternamente com Ele. 1 João 3, aí para o final aperta Apocalipse. Diz assim a palavra, 3:3. E todo que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro. Olha, o versículo 2: Amados, agora sois filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Assim como ele é, o veremos. Louvado seja o nome do Senhor. E todo que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro. Quem quer ver a Deus, a face do Senhor, tem que se purificar o coração para que veja Ele. Tem que abandonar o pecado para que veja a face do Senhor. Volte em Lucas 9. Lucas 9. Versículo 51. Completando-se os dias para a sua ascensão, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros à sua frente, os quais entraram numa aldeia de Samaritano para lhe preparar pousada. Mas não receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isso, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os destrua, assim como fez Elias? Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Olha, havia uma indiferença. Que tem indiferença no coração não vai ver o Senhor. Dos samaritanos e dos judeus. Uns diziam: adora aqui neste monte. Os outros diziam: lá em Jerusalém. Nós falamos na pregação no domingo, a verdadeira adoração. Há uma ruptura de onde para como. E no interior a verdade, a sinceridade. E ali eles não hospedaram aos discípulos, ao mestre. Mas João, sem entender o propósito, ainda não entendia o propósito de Deus, a missão de Jesus Cristo. Primeiro ele propôs o perdão pelo arrependimento. Primeiro ele propõe o perdão pelo arrependimento,
para que tenha esperança de salvação. Mas os que rejeitam o perdão, que não querem se arrepender, esses é condenação. Mas de princípio, de início, ele propõe o perdão pelo arrependimento. Ele repreende aqui Tiago e João: vocês não sabem de que espírito sois. Vocês não entenderam ainda a missão que o Pai tem através da minha vida, que é salvar as almas que haviam se perdido, salvar o homem pecador. Mas precisa ter humildade e reconhecer que estão doentes. Precisa entender que são pecadores. Todos são pecadores. E precisa da graça de Deus. Precisa confessar o sacrifício de Jesus através do batismo. Precisa viver aqui uma nova vida. Está disposto a um concerto como Zaqueu, para que possa ter a vida eterna. Quando Jesus, Nicodemos vai até Jesus, o mestre da lei, e nós entendemos que até aqueles que são mestres da lei precisam aprender com o mestre dos mestres, Jesus Cristo, que era necessário nascer de novo. Ele era um mestre da lei, mas ele não entendeu o que Jesus falou a respeito do nascer de novo. Nascimento é descer as águas, confessar a Jesus, depois do arrependimento e a fé em Jesus Cristo, o seu sacrifício, está disposto a viver na direção do Espírito Santo, para que possa ser restaurado, para que possa ser aperfeiçoado, para que possa ser purificado, é na obediência à verdade, e assim serão confirmados. Que a igreja venha pregar o Evangelho continuadamente e declarar aos homens que estão aí perdidos que há jeito em Jesus Cristo, a salvação de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos que ainda estão perdidos, e lembre-se, a iniciativa foi de Deus. Quem está morto do delito e pecado não consegue se levantar. A igreja precisa levar a salvação. Jesus vai falar em João 10 que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Nós que estávamos mortos em delitos e pecados, nós fomos vivificados em Cristo Jesus. Exalta este Deus, louva, glorifica o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é poderoso.